Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar você para abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Paulo diz o seguinte, na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12: Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Efésios 2:1 diz: nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, até que Deus nos vivifique e nos torne seus filhos. Mas o que foi que Cristo fez? Morreu numa cruz e venceu o pecado. O pecado, conforme está aqui, veja o verso 56. O aguilhão da morte é o pecado. O que é que Paulo está nos dizendo? A força da morte, a arma da morte é o pecado. Porque o próprio Deus havia determinado que se o homem pecasse, ele morreria. Então, quando a morte quer operar, ela tem um grande pretexto, um grande trunfo a favor dela: o pecado. Não, eu vou matar, porque ele merece ser pecador. De modo que a palavra aguilhão quer dizer ferrão. A morte usa o pecado para ferroar, para agredir, para matar. Mas se agora Cristo já veio e nos glorificou, lembre-se, na justificação, Ele nos livrou da culpa do pecado. Na regeneração, Ele nos deu vitória sobre a natureza do pecado. Na santificação, Ele destruiu o domínio do pecado. Na glorificação, não haverá mais resquícios do pecado. E agora? O que é que a morte tem? Não tem mais nada. O pecado. Finalmente, nós alcançamos a perfeição. Não haverá pecado. Seremos como Ele é. Bendito Deus. Portanto, Ele destruiu o poder do pecado. Ele removeu a maldição imposta pela própria lei. Isso também está no verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei é que dá vida ao pecado, porque a lei traz o pecado à tona. E, portanto, a lei sentencia o pecador. E a sentença para o pecador é a morte imediata e a segunda morte posterior, a condenação eterna. Entenda, quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, estava temporariamente separado de Deus. A morte física é apenas uma separação dessa vida para outra vida. Mas a segunda morte é a separação eterna de Deus. Mas, meus irmãos, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora preste atenção. Por que Jesus foi pendurado naquela cruz? Por que ele precisou morrer? E por que tinha que ser ele? Por que ninguém podia ocupar o lugar dele naquela cruz? Entenda isso, você, meu irmão, hoje à noite aqui. Se você ainda não entendeu isso, isso é fundamental. Cristo estava ali naquela cruz, sofrendo a sentença imposta pela lei a todos os transgressores da lei. A lei impunha como sentença que todos aqueles que haviam transgredido um só mandamento deveriam ser condenados, e a morte deveria ser morte de cruz. Quando Cristo foi para aquela cruz, Ele tomou sobre si a maldição da lei, entenda, a sentença da lei. E se Ele já pagou a sentença, se Ele tomou sobre si a sentença,
se Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, então, meus queridos, a maldição da lei já foi removida. Não estamos debaixo da maldição da lei, estamos debaixo da graça. Pela graça sois salvos. É por isso que no verso 57, Paulo agora torna esse brado ainda mais felicíssimo. Ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele estava dizendo? Os poderes do inferno conspiravam contra nós, a morte conspirava contra nós, o pecado conspirava contra nós, a maldição da lei era contra nós, mas graças a Deus, porque com sua morte, Ele nos deu essa vitória, e quando Ele retornar, Ele vai consumar todas as coisas, e eu direi: ó morte, onde está a tua vitória? É graça, é a graça que conquistou isso. Isso não é mérito humano, isso você não constrói com atos religiosos, isso a igreja não pode fazer, isso religioso nenhum pode construir. Cristo construiu na cruz, espiritualidade é um edifício que Cristo construiu na cruz. Tudo que nós temos que fazer pela fé é nos apropriarmos e andarmos nas obras que de antemão foram preparadas graciosamente para que eu e você andássemos nelas. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as ricas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que Deus vos abençoe com toda sorte de bênção e graça.